eu quero liberar uma palavra para a sua vida. E hoje, o tema da minha mensagem vai ser vivendo multiplicação. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, você precisa entender. Não, fala mais forte, você precisa entender que multiplicar faz parte da sua natureza. Aleluia. Então, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 a seguir. João capítulo 6, capítulos 1 a seguir. Quem encontrou aí, diz amém. Vamos ler todos aqui no nosso telão. O texto vai ser um pouco extenso, mas vai ser abençoador. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. E então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar. Fala assim comigo, Jesus estava testando. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Aleluia. 7. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente. Versículo 10. E disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Tá bom. Olha aqui para mim, e eu preciso falar a respeito de algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Como eu falei, multiplicar faz parte da nossa natureza. Quando Deus cria o homem no princípio, Deus ele deixa claro o crescei e multiplicai. Faz parte da essência de quem tem a natureza de Deus, multiplicar. A questão é que a essência de Deus ela foi destruída por meio do pecado. E agora, por causa do pecado, o homem precisa reaprender algumas coisas. O homem ele precisa se esforçar para viver algumas coisas que antigamente eram naturais. Agora o homem ele precisa entender alguns aspectos, ele precisa entender algumas posturas, ele precisa discernir alguns comportamentos para poder viver aquilo que sempre foi natural para o homem viver. É por isso que a Bíblia, pós-pecado, se estabelece com vários princípios. Princípios que, se vividos, serão transformados em realidades a serem desfrutadas. A Bíblia é um registro de princípios que, se nós obedecermos, com certeza nós seremos ricamente abençoados e nós viveremos coisas extraordinárias em Deus. Então, tudo nós sabemos que vem a partir dos princípios da obediência. A Bíblia vai dizer que a obediência ela é praticamente a mesma realidade de bênção. A desobediência é basicamente a mesma realidade de maldição. A maldição está atrelada a viver desobediência. A bênção está atrelada a viver obediência. Foi assim que Deus determinou em Deuteronômio capítulo 22, e isso não muda mais.
quando ele fala que essas bênçãos acompanharão aqueles que obedeceram, se tão somente obedecer, ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos te acompanharão. Da mesma forma, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos e não ouvirem a minha voz, essas maldições te acompanharão. Maldição não tem a ver com o diabo, maldição tem a ver com desobediência. E a bênção precisa ser acompanhada daquilo que Deus estabelece como princípio, obediência. Então, por mais que nós saibamos e conheçamos a palavra, nós precisamos saber que para vivermos coisas grandes em Deus, nós precisamos entrar numa rota de obediência. Nós precisamos entrar numa rota de viver princípios, de obedecer princípios, porque nós gostamos muito do resultado. Todos nós queremos viver multiplicação, todos nós queremos viver milagres, todos nós queremos viver coisas extraordinárias, todos nós queremos andar sobre as águas, todos nós queremos ver Deus fazer coisas absurdas em nossas vidas, mas o reino dos céus se movimenta debaixo de princípios. E Deus, Ele pode fazer milagres, Deus pode fazer coisas extraordinárias, Deus pode fazer coisas impossíveis, Deus pode te fazer viver coisas que você nunca imaginou, mas para que isso aconteça, é necessário que tanto você quanto eu possamos entrar numa realidade de viver princípios, porque quando eu vivo princípios, os céus se abrem para que realidades divinas se manifestem em nossas vidas. Então, esses princípios, eles vão determinar aquilo que precisamos viver. E hoje eu não vim aqui para falar sobre muita coisa, mas esse texto de João me chama muita atenção, porque o texto de João, ele me esclarece algumas questões relacionadas ao que todos aqui gostariam de viver, de ver Deus entrar na sua casa e provocar uma multiplicação em todas as áreas da sua vida. Todos nós gostaríamos de viver isso. Só que nós precisamos aprender com quem viveu, nós precisamos aprender com quem nos ensinou, que é o que Jesus está fazendo nesse texto. Mas antes de entrarmos no texto, a carta que João escreve, ela é uma carta extraordinária. Ela é diferente de todos os outros evangelhos. O evangelho de João nos traz uma ideia de um evangelho de Cristo, muito diferente dos outros três que a teologia chama de evangelhos sinóticos, que são evangelhos ou narrações ou narrativas bem próximas daquilo que está sendo relatado. Apesar de serem autores diferentes, eles narram histórias parecidas, com textos parecidos, com focos óbvios. Se o autor é diferente, o foco é diferente, mas a essência dos textos são parecidas, são bem próximas. O evangelho de João contém uma característica totalmente diferente, sem contar que o evangelho de João, quando chegou para a igreja, os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam rodando nas igrejas ou entre o povo de Deus por mais de 20 anos. Então foram mais de 20 anos as pessoas lendo Mateus, Marcos e Lucas. E só depois de 20 anos é que apareceu o evangelho de João. E agora o evangelho de João vem trazendo características, ou vem trazendo provas ou comprovações, como o próprio livro diz no capítulo 20, de que Jesus Cristo, ele de fato era o Filho de Deus. O propósito de João era fazer com que o povo acreditasse que Jesus era o Filho de Deus, que ele tinha um ar divino. Eu costumo falar isso e vou repetir. Se você ler o Evangelho de João, todos os evangelhos vão trazer uma narrativa natural da vida de Jesus. Mateus vai dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Marcos vai dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Lucas vai narrar de uma forma prática que Jesus nasceu de uma virgem. Só que João não faz essa narrativa. No princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito se fez, porque nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João não conseguia enxergar Jesus como um homem nascido de uma mulher. João só conseguia enxergar Jesus como Filho de Deus encarnado, que desceu a essa terra para poder manifestar a sua glória. Eu posso ouvir um amém? Então João, ele tem uma visão divina de Jesus.
É por isso que ele fala, e o verbo se fez carne e fez-se um tabernáculo, e tabernaculou-se, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Essa é a visão que João nos apresenta de Jesus, um Jesus glorioso, um Jesus divino, um Jesus que desceu do céu. E ele prova isso, porque em toda a sua carta, ele, de todos os evangelistas, tanto Mateus, Marcos e Lucas, é o único que apresenta Jesus como características que o Velho Testamento dava a Deus. Por exemplo, quando Moisés está indo para a sarça e pergunta para Deus quem era que estava falando com, em nome de quem que era para ele ir, a resposta de Deus fala, você vai no nome do grande eu sou. Você vai em meu nome. Então eu digo quem? Eu sou te mandou aqui. E quando eu olho o Evangelho de João, 7 vezes Jesus se apresenta como eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus, por 7 vezes, disse, o eu sou está se manifestando aqui para se revelar para que vocês creiam em mim. Então o Evangelho de João tem esse perfil, tem essas características. E não só isso, ele prova uma divindade de Jesus fazendo milagres. O Evangelho de João vai narrar 7 milagres que Jesus operou. E se você prestar atenção, ele primeiro transforma a água em vinho, depois ele cura o filho de um oficial, depois ele cura aquele paralítico no tanque de Betesda, depois entra o texto que a gente leu, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, depois ele vai andar sobre as águas, depois ele vai curar um cego de nascença, e por último, a pregação de terça que eu ministrei, Lázaro sendo ressuscitado. Então Jesus, ele vem no Evangelho de João para provar a sua divindade, para provar a sua deidade. Ele veio para mostrar que ele era o Filho de Deus encarnado, que ele era aquele que veio para manifestar a glória de Deus. Quem está aqui comigo diz amém. Então, tendo a compreensão do propósito do livro, nós vamos entender que Jesus, ele multiplica pães e peixes naquele momento, para se revelar como Deus. A intenção de Jesus era se revelar, para que todo aquele que cresce nele, para que todo aquele que visse o que ele estava fazendo, pudesse crer. Então Jesus, tudo o que acontece no Evangelho de João é intencional. Todos os milagres que Jesus fez, intencional. Se você vê o texto onde Jesus ressuscita Lázaro, quando os discípulos estão lá, Lázaro morreu, e Jesus fala, não, ele não morreu, porque essa enfermidade é para a manifestação da glória de Deus. E aí todo mundo fala, mas ele morreu. E aí Jesus ri e fala, graças a Deus, que ele morreu, porque ele morreu para o bem de vocês. Mas como assim? Jesus está a 3 quilômetros praticamente da cidade, ou do lugar onde Lázaro foi enterrado, e ele está falando com os seus discípulos, que bom que ele morreu, mas não é bom para eles, é bom para vocês. Mas por que bom para a gente? Porque nós vamos para lá agora, e vocês viram cego ver, vocês viram coxo andar, vocês viram mudo falar, mas vocês ainda não viram o morto ressuscitar. Se ele morreu, é uma oportunidade para que vocês aprendam que não existe nada impossível para Deus. A questão é que Marta estava chorando. Quando Jesus chega, Marta fala, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, fica tranquila, Marta, ele vai ressuscitar. Porque Marta não sabia, mas Jesus sabia que um grande milagre aconteceria naquele lugar. Aleluia! Então, o que Jesus faz no Evangelho de João, tudo é intencional. Ele permitiu, e o tema da pregação de terça, assiste depois quando você for para casa, permissão divina ou permissões divinas. Tem coisas que nós não entendemos. Se vai curar, por que não cura logo? Se vai libertar, por que não liberta logo? Se vai me dar o filho, por que não me dá logo? Se vai fazer a obra, por que não faz logo? Tem que esperar esse tanto de coisa. É porque no Evangelho, Deus não apenas quer te salvar, Deus ele quer te usar. E a Bíblia fala que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Fala comigo, trabalhadores. Então você é um trabalhador do céu.
Só que o céu não contrata gente sem experiência. Na tua empresa, você não contrataria alguém que não tem experiência. Você não daria a gerência da tua loja para alguém que nunca teve experiência. Então, Deus não vai confiar coisas grandes para pessoas que não têm experiência. É por isso que você está passando o que você está passando. Porque o tempo está passando, você não recebeu o que você precisa, mas a dor, a dificuldade, o que está acontecendo, toda a tempestade, todos os empecilhos estão se transformando em uma experiência. Porque quando Deus falar, preciso de você, você vai dizer, estou pronto. Porque se eu já passei por tudo isso, estou de pé, eu posso ser levantado para ajudar outras pessoas a continuar. Então, eu até falei na pregação, né, terça-feira, existe uma placa no céu dizendo, contrata-se, só que em parênteses está embaixo, só gente com experiência. Você precisa ter experiências com Deus, para que você aprenda a viver e manifestar aquilo que Deus faz na sua vida. É por isso que Ele é intencional em tudo. É por isso que no texto ele está dizendo para os discípulos, então como que nós vamos alimentar uma multidão? Mas o texto diz, ele fala isso para experimentar o povo, porque ele já sabia o que estava para fazer. Ele já sabia que ali seria uma grande manifestação de um milagre. Nós não sabíamos, os discípulos não sabiam, mas ele sabia. E geralmente em nossas vidas é assim que acontece, nós não sabemos, mas ele sabe. Nós não entendemos, mas Ele entende. Porque Deus continua no controle de todas as coisas, inclusive no controle da sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, Deus está no controle de tudo. Está no controle de tudo. Jesus, Ele não vai te deixar na mão, vai por mim. Ele não vai te deixar desamparado, Ele não vai te abandonar, Ele não abre mão de ovelhas que são deles. A Bíblia fala que Ele jamais vai abrir mão daqueles que Deus o confiou. Se você é filho de Deus, se você é guardado por Deus, se você entregou sua vida a Ele, pode ser que agora você não entenda, pode ser que agora você questione, pode ser que agora você até pense em desistir, mas saiba de uma garantia, Ele nunca vai abrir mão de você. Quem crê comigo, diga glória a Deus. É assim, Ele não vai abrir mão de você, mas Ele precisa te preparar para o que está vindo por aí. E mais uma vez eu falo, Deus não prepara grandes homens e grandes mulheres em palácios. Grandes homens e grandes mulheres são preparados no deserto. Lugares de dependência nos prepara. Lugares aonde sofremos, somos preparados. Aonde dependemos de Deus, somos preparados. É por isso que Deus de vez em quando pega na sua mão e te leva para o deserto. Ô glória! Por que ninguém deu glória a Deus? Vou falar de novo, e você finge que gosta da notícia. É por isso que Deus de vez em quando pega na tua mão e te leva para o deserto. É porque Deus confia em você. Ele acredita em você. Ele sabe que você consegue. Ele sabe que você vai resistir. E que lá na frente você vai sair muito mais forte do que você, da forma como você entrou, aleluia. Então Deus entende tudo isso. Mas nós precisamos entender que o poder dele é uma realidade. E que eu vim aqui nessa manhã para te dizer, não importa o cenário, Deus já sabe como resolver esse problema. Não importa o grau de dificuldade que é, Deus já sabe como resolver. E as perguntas que Ele tem feito para você é simplesmente para te testar. Pastor, e Deus testa? Você leu o texto comigo. E Ele perguntou para saber, para provar, para experimentar o discípulo. Porque Ele já sabia o que faria. Jesus estava no controle de tudo. Mas para os discípulos o caos estava armado. Quem já viu um grupo de gente com fome? Imagina uma multidão de 5.000. Historicamente falando, alguns teólogos dizem que juntando mulheres e homens, porque essa conta é só de homens,
juntando mulheres e crianças. Esse foi o maior milagre que Jesus operou para uma média de 20 mil pessoas. Imagina, irmão, 20 mil pessoas o dia acabando no deserto com fome. E Jesus sabe que eles estavam ali por causa da comida. Eles não foram lá para ver um bom discurso. Porque logo depois Jesus começa aquele discurso do eu sou o pão da vida. E Jesus começa o discurso sabendo, eu sei que vocês vieram até a mim para comer do pão que eu posso multiplicar. Ou seja, tudo um bando de interesseiro. Aqui na igreja não tem ninguém assim não. Que só procura Jesus para milagre, para bênção, para o dinheiro cair na conta, para as coisas acontecer. Aqui nessa igreja não tem gente que só procura ele para ter benefício, para a porta abrir, para o céu rasgar. Aqui não, aqui ninguém quer se permitir perder alguma coisa para Deus. Aqui ninguém está falando assim, eu vou me entregar para o Senhor. Não. Aqui todo mundo está nessa unção. Ó Deus, toma tudo, leva o que o Senhor quiser, a minha vida é tua, meus bens é teu. Mas esse negócio de nessa igreja aqui não tem não. Mas nesse culto que Jesus fez tinha. Uns crentes interesseiros, que só quer bênção, só quer vitória, que só quer conta recheada, que só quer que Deus resolva todos os problemas, que a cura se manifeste, mas quando Deus fala, preciso de você, não tem tempo. Quando Deus fala, dá uma oferta, eu não posso. Quando Deus fala, preciso que você se levante para fazer algo, não tem como, meu tempo é isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou numa obra muito grande. E aí Deus olha para você e fala, eu te entendo que tu só está me procurando por interesse. Mas eu vou tentar fazer alguns milagres para você ver, para ver se pelo menos vendo o que eu sou capaz de fazer, se o teu coração muda, trem. Só que eu só estou citando isso aqui porque pode ser que tenha alguém em casa que precise ouvir, mas nessa igreja aqui aí não tem nenhum interesseiro. Glória a Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. E se era, a partir de hoje não vai ser mais. Amém. É forte. Mas olha comigo. O texto é incrível. Jesus está fazendo milagres. Todos os evangelhos narram esse milagre. E cada um traz uma característica diferente da outra. Mateus vai dizer que Jesus curou pessoas nesse momento também. Lucas vai dizer que ele aproveitou a multidão para falar sobre o reino de Deus. Marcos vai dizer que Jesus teve compaixão daquele povo, porque percebeu que eles eram ovelhas sem pastor. Então Jesus está diante de um cenário. Só que preste atenção no estado de Jesus. Porque nós gostamos de falar da multiplicação, e fica tranquilo, que já eu vou terminar minha introdução para começar a pregar. Nós olhamos muito para o que Jesus faz e nos esquecemos de prestar atenção em como ele se comportou como homem. Porque momentos antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, o seu primo havia morrido, João Batista. E não foi uma morte qualquer. Arrancaram o pescoço do cara, colocaram numa bandeja. E Jesus sabia o que aquilo representava. E o motivo de Jesus se retirar no texto não era que Jesus queria folga ou férias. Ele queria um tempo. Porque todo homem precisa viver seu luto. Todo homem precisa viver a sua dor. E naquele momento, Jesus vendo que o seu primo havia morrido, Jesus percebendo que o cenário da perseguição havia sido ainda mais implacável, ele precisava fazer alguma coisa. E ele saiu para se retirar, para ter um tempo. E enquanto Jesus havia permitido ter um tempo para si, a Bíblia vai dizer, repete comigo, a Bíblia vai dizer que quando ele estava indo, a multidão percebe que eles foram, a multidão seguiu até onde o destino, de onde eles achavam que Jesus estava indo. E quando Jesus percebe que a multidão está chegando, Jesus abre mão da dor. Jesus abre mão do sofrimento. Jesus abre mão daquele momento em que ele queria para ele. Porque ele olha para a multidão e tem compaixão. E nós precisamos entender esse princípio.
Porque pessoas que vivem multiplicação, não vivem multiplicação porque querem a multiplicação para si. Antes de Deus fazer multiplicação na sua vida, Ele vai querer que você tenha compaixão de outros, para que através de você, pessoas também vivam multiplicação. Mas nós somos tão individualistas, abraçamos a nossa dor, abraçamos o nosso sofrimento, abraçamos o nosso momento e desprezamos as pessoas. No momento da nossa fragilidade, nós queremos nos retirar, nós não queremos ser uma resposta, nós não queremos fazer nada para ninguém, porque na nossa cabeça, agora é o meu momento, agora sou eu, mas quando Deus nos levanta para algo, quando Deus estabelece um propósito em nossas vidas, vai ter um momento que você vai dizer, eu vou descansar, mas Deus vai colocar os teus olhos numa multidão, vai colocar uma compaixão no teu coração e vai dizer, não é hora de viver baseado no teu sofrimento, não é hora de viver baseado na tua dor, não é hora de valorizar o que você está sentindo, é hora de se levantar, porque existe uma multidão que precisa do que você carrega, existe uma multidão que precisa da palavra que pode sair da sua boca, existem pessoas que dependem do que Deus está fazendo na sua vida, então nós precisamos parar de uma vez por todas, de valorizar a nossa dor e aprender a andar sobre ela, porque enquanto a dor nos dominar, nós não vamos enxergar a multidão que Deus está nos enviando. Enquanto aquele homem gadareno só olhava para a sua dor, ele não conseguia ver que Jesus estava ali perto dele. Os homens que olhavam para o seu sofrimento, melhor, aquele homem no tanque de Betesda, durante anos, Jesus passando ali, e aquele homem nunca percebeu que Jesus havia passado, porque olhava para a sua dor, olhava para a sua incapacidade, olhava para a sua impossibilidade, e quando Jesus pergunta, por que você está aqui, nunca entrou no tanque, é porque nunca teve ninguém para me ajudar. Existem momentos, irmãos, que a resposta certa não é transferir a culpa para o outro, existem momentos que a resposta certa não é ninguém me ajuda, ninguém faz por mim, ninguém me deu, ninguém solucionou o meu problema, ninguém lutou por mim, porque existem momentos que a luta é tua, a batalha é tua, a guerra é tua, e se você não olhar para Jesus e dizer, eu não me importo do porquê eu não estava no tanque, mas eu sei que o Senhor está do meu lado e eu quero ser curado e ponto final. Existem momentos que não dá para ser a vítima, existe momento que não dá para ser a dor, existe um momento que não dá para ser uma tristeza, os momentos que nós perguntamos a Deus e Deus nos pergunta, a resposta é simples, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que o Senhor vai fazer, então é o seguinte, eu não vou valorizar a minha dor, está doendo, mas eu vou continuar, está difícil, mas eu vou seguir, eu sei que muitos não conseguiriam, mas se eu tenho uma palavra, se eu tenho um destino, se eu tenho algo para realizar em Deus, então eu vou perseverar, porque viverei o meu propósito nele. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então não valorize a sua dor. Pessoas que vivem multiplicação aprendem a andar por cima da dor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele, aprenda a andar acima da tua dor. Ah, pastor, mas está doendo demais. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ah, pastor, mas é complicado. Ah, pastor, mas como que eu vou confiar? Jesus não confia em você até hoje. O melhor exemplo é você não precisa olhar para ninguém não, o exemplo sou eu. Se Jesus confiou uma igreja a mim, Ele pode confiar em você para qualquer coisa, aleluia. Quem está aqui comigo diz amém. Ou você acha que eu sou mais preparado para estar aqui? Ou você acha que eu sou o que mais prego para estar aqui? Ou você acha que eu sou... Esquece, irmão. O nome disso aqui se chama misericórdia. O nome disso aqui se chama graça. Porque nenhum homem tem capacidade para isso, mas existe uma unção que nos habilita para viver, e existem momentos que a gente tem que subir aqui doendo, existem momentos que a gente tem que subir aqui com o coração quebrado, existem momentos que a gente quer subir aqui sem nem querer estar no culto, existem momentos que a gente está aqui para ver grandes coisas em Deus, e esses dias são os dias que Deus mais nos surpreende, porque não tem a ver com a minha dor, não tem a ver com o meu sofrimento, não tem a ver com o meu sentimento, tem a ver com o propósito que Deus me confiou. Eu vim aqui para te falar nessa manhã, não tem a ver com a tua dor,
dor, não tem a ver com o teu sofrimento, não tem a ver com a tua tristeza, mas se você tem um propósito, aprende a se levantar nos dias mais difíceis, nos dias mais desafiadores, porque são nesses dias que Deus sempre prepara grandes milagres para as nossas vidas. Aleluia! Olha para esse irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar. Aplaude ao Senhor, vai. Aplaude. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: não desiste por causa da tua dor. Sabe por quê, irmão? Tu vai andar ali na frente e vai ter dor de novo. Vai desistir de novo? Tu vai caminhar mais uma milha e vai ter injustiça de novo. Vai querer desistir de novo? Vai encontrar uma outra igreja imperfeita igual a essa, porque a igreja perfeita não existe. E no dia que tu achar, pelo amor de Deus, não entra nela. Entendeu? As irmãs ali entenderam. Os aqui demoraram um pouquinho. Mas encontrei uma igreja perfeita, Betão. Oh, meu, fala para eles, Beto, não vai. Porque na hora que tu entrar, ela vai deixar de ser. Não tem. Igreja foi de gente. Eu tinha um professor, né, um professor de seminário, que ele falava que a igreja era igual a Arca de Noé. Eu falei assim, boa ideia, mas por que Arca de Noé? Aí ele foi e falou, porque lá tem tudo que é tipo de bicho. Tem um gatinho, que vai para a rua, passeia, mas quando volta te lambe, anda dentro de casa, pendura e tudo, aquela confusão toda. E tem gente que gosta do gato. Tem o cachorro, que é um amiguinho, mas tem cobra. Ainda tem um chocalho. A igreja tem tudo que é tipo de bicho, gente. Tem gente curada, tem gente sendo tratada, tem gente sendo curada, tem gente que ainda nem sabe o que precisa ser curada. A igreja é lugar de gente imperfeita. Se tu andar no meio dessa igreja aqui, você vai perceber a imperfeição em vários lugares. Quando a gente faz o nosso discipulado dos homens aqui, os caras falam assim, rapaz, eu achava que o meu problema que era sinistro. Porque você vai olhando para o lado, você vai falando, rapaz, aquele dali, tá, coitado dele. A partir de hoje eu vou parar de pedir a Deus pela minha vida e vou orar por aquele abençoado. Isso é ser igreja, gente. E nós precisamos entender esse lugar. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Não existem lugares perfeitos, então aprende com a tua dor agora. Deus te colocou aqui, até os meus erros, Deus sabia que eu cometeria. Não justificando, mas é verdade. Tudo coopera para o bem de que tem um chamado, de que tem um propósito. E nós precisamos entrar nesse ambiente e entender que Deus está nos construindo. E construir dói, não é fácil. Crescer dói. De vez em quando Miguel fala, pai, minha perna está doendo. Eu falo, é a dor do crescimento, meu filho. Crescer dói. Crescer dói. Então nós precisamos entender isso. Jesus, ele está nos ensinando. Olhe para a dor e fala, você não vai me dominar. Olha para o sentimento e fala, você não vai me dominar. Olha para a tristeza e fala, você não vai me dominar. Eu sei que você está aqui. Eu sei que não está legal. Eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil administrar isso aqui. Mas aqui, você não vai me dominar. Eu não vou me mover por sentimento. Eu não vivo por aquilo que vejo. Eu não vivo por aquilo que sinto. Eu vivo por aquilo que eu creio. O que eu creio? É o que determina a minha vida. Qual que é a palavra que eu tenho? É nela que eu vou me mover. O caos pode estar estabelecido, mas eu me moverei debaixo dessa palavra. Por quê? Porque se eu quero viver multiplicação na minha vida, se eu quero ver Deus multiplicar áreas da minha vida que Ele me criou para viver, então eu preciso entender dores e sofrimentos, sentimentos e visão. O que eu estou vendo não pode determinar o que eu creio. E se eu creio no poder da palavra, é nela que eu vou me mover. E quem está aqui comigo e crê, diga glória a Deus. Então Jesus, ele sabe o que está para fazer. E agora ele prepara o cenário para fazer o milagre acontecer. O irmãozinho do teclado pode vir para parecer que está acabando. Porque na teoria eu começaria a pregar agora, mas eu já vou terminar. Senão eu vou estender muito. Eu falei que hoje a mensagem ia ser prática. Ia ser direta para você. Agora Jesus tem um cenário de caos. Você já percebeu que tudo que te tira do descanso é um cenário de caos? Você viaja e fala assim, não me liga,
que eu estou de férias, não vou atender. Aí o povo te perturba, por quê, rapaz? Isso aqui é só tu que pode resolver, deu ruim. Porque tudo que te tira do teu lugar de descanso é um provável ambiente de caos. 20 mil pessoas com fome. 20 mil pessoas seguindo um homem que cura, que prega, que faz coisas extraordinárias. E agora, está todo mundo esperando algo de Jesus. E então Jesus chama os discípulos, porque mais uma vez eu falo, Jesus estava vivendo algo intencional. Qual que era a intenção de Jesus? Se revelar como Filho de Deus. Ele sabia que haveria multiplicação. Ele sabia que algo sobrenatural aconteceria. Mas os discípulos não. Quem é discípulo de Jesus, diga amém. Você não vai saber de tudo. Você não vai saber de tudo. Mas Deus vai querer ver o teu comportamento no cenário do caos. Deus vai querer ver como você vai se comportar. Um traz uma ideia. Não tem como comprar. Já estou acabando. Eu já estou terminando. Um vai olhar e vai dizer assim: não tem como comprar. Como? 200 denários eram 200 dias de trabalho. Porque um denário era a recompensa de um dia trabalhado. E nem com 200 denários, Jesus está dizendo, o povo está dizendo, os discípulos estão dizendo, eles não vão conseguir alimentar esse povo todo. Aí André chegou, tem um menino ali. Ele tem 5 pães e tem 2 peixinhos. Quando a Bíblia fala peixinhos, essa palavra no grego não é a mesma palavra para os peixes que Pedro pregava. Ele tinha 5 pães de cevada, ou seja, eram aqueles pães que eram feitos não com trigo. Era um pãozinho mais leve, de gente mais humilde, que não dava tanto sustento. E o peixinho era tipo aqueles peixinhos pequenininhos, tipo sardinhazinha, que era só para dar o gosto do pão, para que o pão não fosse seco e sem gosto. Então ele não está falando de 5 pães e 2 peixes grandes. A gente está falando de 2 negocinhos só para dar o gosto no pão. E agora Jesus tem 5 pães e 2 peixes. Existe uma multidão, são 20 mil pessoas. Mas o que é? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 20 mil. Estamos diante de um ambiente de caos. E eu não sei você, mas em ambientes caóticos, quando alguém traz uma resposta que não é a que você queria, você fica nervoso, não fica? Como que isso aqui vai resolver esse problema? Mas Jesus não está ali para resolver problema. Na cabeça de Jesus o problema já estava resolvido, porque ele sabia o que iria fazer. O que Jesus queria saber era como seus discípulos iriam se comportar. Como que você se comporta diante do caos? Como você se comporta quando as coisas saem do teu controle? Quando você se comporta tendo uma palavra de Deus e o cenário está dizendo isso não vai acontecer? Como que você se comporta que você tem uma palavra que seus filhos vão servir ao Senhor, vão ser ministros do altar e eles estão todos desviados? Como você se comporta quando Deus fala que vai virar uma chave, que vai abrir portas, que vai te dar contratos, e você não consegue fazer, você não consegue ter, você mal está conseguindo pagar suas contas? Como você se comporta diante do aparente caos? Como que nós nos comportamos quando o cenário está dizendo não vai acontecer? Essa é a questão. O que Jesus está querendo é ensinar aos seus discípulos a se comportarem. Porque antes dele entregar o maior princípio da multiplicação, ele quer ver comportamento. E hoje eu vim aqui para te perguntar, como tem sido o teu comportamento diante dessas circunstâncias? Porque você não precisa me dizer que está ruim não, porque eu sei que está ruim para algumas pessoas. Eu sei que esse mês parece que as coisas apertaram, parece que alguém pegou uma chavezinha aqui, ó, e deu uma apertada e você está falando, oi, o que está acontecendo?
Aí você fala, gente, isso nunca aconteceu e está acontecendo. Eu nunca passei por isso, mas agora eu estou passando. O que está acontecendo? Parece que a circunstância toda está dizendo, não vai acontecer, está desfavorável. E é Deus lá do céu rindo da nossa cara, dizendo, eu já tenho uma solução para tudo isso. Eu quero ver o teu comportamento. Eu estou daqui dizendo, vai dar tudo certo, mas como que você tem se comportado? Porque não adianta eu ter o controle de tudo e quem está comigo está com a cabeça lá longe. Não adianta Deus ter o controle de tudo e nós que o servimos estarmos com a cabeça longe de Deus. Nós precisamos estar alinhados com o pensamento do céu. Nós precisamos estar alinhados com o pensamento de Deus. E essa palavra, ela é simples, mas ela é eficaz para a tua vida nessa manhã. Porque o que Deus espera é que a tua mentalidade esteja alinhada com a mentalidade do céu. Porque quando essas mentalidades se alinham, então Deus se movimenta aqui na terra. Talvez as coisas ainda não estão acontecendo, porque você não está sabendo se comportar diante do caos. Talvez as coisas estão acontecendo porque nós, não, deixa eu me incluir na mensagem, nós não estamos nos comportando do jeito que deveríamos nos comportar, mas Deus está dizendo, eu estou no controle de tudo, então aprenda a se comportar no meio do caos. E como é, pastor, que eu me comporto? Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. E quando Jesus ele levanta, ele faz uma coisa. Ele diz, Senhor, graças eu te dou. Eu imagino Jesus falando assim, 5 pães não alimentam 20.000. Mas se é o que eu tenho, eu te dou graças. Eu vou falar de novo. Eu acho só... Oi. Cinco pães não alimentam 20.000. Mas se é o que eu tenho, eu te dou graças. Obrigado, Jesus. Não dá para alimentar todo mundo. Não dá para suprir a necessidade. Mas se é o que eu tenho, te dou graças. Eu sei que eu não posso ter o que eu tenho com o dinheiro que eu quero, com o dinheiro que eu tenho. Mas se é o que eu tenho, te dou graças. Eu sei que não moro no lugar que gostaria de morar. Mas se é o que eu tenho, te dou graças. Eu sei que eu ainda não estou vivendo o que gostaria de viver. Mas se é o que eu tenho, é o que o Senhor me permitiu viver, te dou graças. O princípio de Deus fazer multiplicação não é fazer bem feito. O comportamento que Deus espera no meio do caos é que você entenda e esteja satisfeito com o que Deus já te deu, com o que Deus já fez na sua vida. A multiplicação, ela começa a acontecer quando você agradece pelo pouco que você tem. Porque quem nos coloca sobre o muito é o próprio Deus. Seja fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. O problema é que nós não somos gratos. A nossa geração é uma geração que vive se comparando. As pessoas não postam a verdade no Instagram, gente. As pessoas postam o que elas querem que você veja. Você sabe como que as pessoas têm as coisas, como conquistam. Existem pessoas íntegras que chegaram lá, mas porque foram gratos quando tinham pouco. Existem outros que não aceitavam o pouco e deram o seu jeito para chegar no muito.
E às vezes você está olhando para o lado, se comparando, e sendo ingrato com o Senhor, dizendo, por que eu só tenho isso? A sensação que eu tenho é quando Asaf entra no meio da cidade e começa a olhar a prosperidade do ímpio e começa a dizer, Deus, eu dedico minha vida ao Senhor, e a roupa que eu uso foi do meu avô, a sandália que eu uso foi do meu avô, enquanto os ímpios que não te servem estão prosperando. Asaf, que foi um salmista, ele está olhando ao redor e comparando o que ele tinha com o que os outros tinham. Só que Asaf teve um socorro, me pergunte qual. Ele entrou na casa do Senhor. E ele fala que todos esses pensamentos ruíram quando ele entrou na presença. Quando nós estamos em um ambiente como esse, não dá para olhar para o lado, precisamos olhar para o alto. Não dá para querer ter o que não é seu, agradeça com o que Deus te deu. Agradeça o que Deus tem feito na sua vida. Agradeça o pouco que chegou até você. Não se corrompa para chegar no muito, você não precisa disso. A gratidão trará multiplicação. A gratidão trará alegria. Pessoas que vivem uma luta incansável para ter o que não têm e não são felizes porque estão abrindo mão de vida, abrindo mão de família, abrindo mão de qualidade de vida, de relacionamento para ter, e acabam descobrindo que não há alegria se não há contentamento, se não há gratidão. Quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Quem não é grato com o que tem agora nunca vai ser grato. Então Deus me trouxe aqui para te dizer, a tua multiplicação gira em torno desse grande princípio, seja grato. Seja grato pela casa que você mora, tem muita gente que não tem casa. Seja grato pelo carro que você tem muita gente que não tem carro. Seja grato porque você ainda anda de BRT, porque você anda de Uber, porque você anda de metrô. Seja grato, porque um dia todo mundo passou por isso ou vai passar. Existem pessoas que não, tudo bem, mas seja grato porque você está vivendo, porque tem gente que não tem condição nem de sair de casa. Tem gente que não tem condição nem de respirar. Tem gente que está morrendo. Nós vimos ontem uma pessoa que amamos morrer com 25 anos de idade. Você está aqui com fôlego de vida, numa igreja onde a palavra está sendo pregada, onde você pode sair daqui e dizer, Deus, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e os céus se abrirem e derramar bênçãos sem medida sobre você, aleluia! Para tudo que você reclama de falta, se você olhar ao redor, você vai perceber que tem gente pior do que você, então seja grato com o que você tem. Seja grato com a mulher que você tem, você não precisa de mulher lá fora. Você não precisa sair da sua casa para encontrar mulher. Deus te deu uma grande mulher, uma mulher incrível. Abra os seus olhos e seja grato. Ah, pastor, irmão, todo mundo tem a mulher que merece. Cadê os homens casados para dizer glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou cantar aquele louvor para mim. O que seria de mim sem ti? Aleluia. Mas o diabo não quer que você seja grato com a mulher que você tem. O diabo não quer que você seja grato com os filhos que você tem, porque é o filho do seu amigo que é o filho maneiro, o filho da sua amiga que é o filho maneiro, as pessoas de fora que vale a pena, porque os seus você desvaloriza. Sabe quando alguma coisa vai acontecer? Nunca, porque onde não há gratidão, não há multiplicação, onde não há gratidão, não há favor, onde não há gratidão, não há alegria, onde não há gratidão, não há expansão. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Seja grato. Seja grato pela igreja que você congrega. Segura essa que eu preparei ontem a noite toda para falar isso. Seja grato pelo pastor que você ouve. Seja grato pelos irmãos que você conheceu. Seja grato quando alguém fez mal a você. Seja grato quando você pensou em desistir. Seja grato quando te desprezaram. Seja grato.
1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, a Bíblia fala. Bota aqui para mim. Em algumas coisas, dê graça. Não o quê? Ah, tá. Desculpa. Em tudo, dai graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós precisamos dar graça em tudo. Palmeiras perdeu a lã, dá graças. Para de mandar aquela figurinha. Você perdeu um contrato, dá graças. Aconteceu um imprevisto, graças. As coisas estão fluindo, graças. Parece que está tudo se ajustando, graças. Graças te dou, Pai. Porque eu sei que tudo está cooperando. Porque eu sei que o Senhor está fazendo algo. Eu sei que essa é a tua vontade para a minha vida. Pastor, estou com raiva. Dê graças a Deus. Pastor, meus sentimentos querem me dominar. Dê graças a Deus. Pastor, estou vivendo de novo aquele inferno na minha casa. Continue dando graças a Deus. Porque tudo isso acontece. O porquê eu não vou saber te dizer. Mas uma coisa eu sei, eu comecei o culto dizendo e termino ele falando. Deus continua no controle de todas as coisas. Agora não dá para entender, mas em breve você vai entender. Mas se você não for grato, você não vai ver multiplicação vir na sua vida. Se você não for grato, você não vai ver Deus fazendo coisas sobrenaturais na sua vida. Se você não for grato com o que Deus colocou na sua mão hoje, se você não for grato com o que Deus está te entregando hoje, você nunca vai viver coisas maiores. E eu vim aqui nessa manhã para te dizer, quer viver multiplicação, aprenda a ser grato. Entra na casa que você mora e ao invés de amaldiçoar a casa, comece a agradecer por essa casa. Ao invés de você entrar na sua empresa, no seu trabalho, amaldiçoar o lugar que você trabalha, a empresa que você construiu, comece a ser grato. Deus, obrigado. Esses funcionários lá, tem uns 3 endemoniados, pastor, o que é que eu faço? Seja grato. É porque eles te preparam para ser mais crente, oh glória. Seja grato em todo o tempo. Pastor, e o marido que eu tenho? Seja grato por esse trem. Seja grato por ele. Ele é uma bênção, vai por mim. Deus está tratando ele. Tá? Mas seja grato. Nós não precisamos de nada do que nós não temos. E eu termino essa pregação te falando de um texto. Porque Deus, Ele vai multiplicar sobre a tua vida. E agora veio uma inspiração profética para a tua vida agora. O louvor pode vir. E eu termino agora o culto. Deus liberou uma palavra sobre essa igreja. E essa palavra eu quero estender para você. Nós estamos num tempo de 3 meses que viveremos coisas sobrenaturais. É uma estação específica. Como igreja estamos vivendo coisas específicas e você vai viver também. E eu declaro sobre a sua vida que você viverá uma grande multiplicação. Uma grande multiplicação. Deus vai fazer algo tão extraordinário que nem você vai entender o que Deus está fazendo. Porque você não teria dimensão. E outra coisa, o que Deus vai fazer não vai ser para Ele dizer eu fiz, vai sobrar, vai juntar em cesto, vai ter que colocar lá. Porque Deus ainda vai dizer eu vou te dar não só para você, vou te dar em abundância para sobrar. Porque eu vou entrar aqui no nível de multiplicação. Quem está aqui comigo diz amém. Mas Deus não vai usar o que você não tem. Não vai vir de fora, Deus vai usar o que está na tua mão. O que é que você tem? É o que Deus vai usar para multiplicar. 5 pães e 2 peixes. O que Deus manda te dizer? Coloca na mão dele e seja grato. Fala assim, Deus, é o que eu tenho, está na tua mão, obrigado. Obrigado por tudo que eu tenho. Deus, é isso aqui, toma, está na tua mão. Sabe por quê? Um dia Pedro e João, caramba, veio forte isso aqui agora. Um dia Pedro e João estavam indo para a igreja orar, para o templo orar. E havia um paralítico ali. E aquele paralítico pediu dinheiro, pediu esmola, me dá aí uma oferta, me dá alguma coisa. E aqueles homens falam assim, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou.
E aqui está o detalhe do texto. Carlinho Bom, vem cá. Vem aqui ser meu coxo. Vem cá, senta aqui. Senta aí. Aqui para a câmera te ver. Ô, glória. Por que não veio de verde? Senta aí. Vascaíno. É o coxo. A Bíblia fala que esse homem, ele não conseguia andar. Mas quando Pedro e João estão indo para o templo orar, e esse cara está pedindo dinheiro, ele vai dizer, olha, dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Mas antes da Bíblia dizer a ordem dada, levanta e anda, tem uma frase antes. A Bíblia fala assim, e Pedro, estendendo a mão, fica sentadinho aí, estendendo disse, levanta e anda. Vocês já me viram orar por cura aqui. Terça-feira passada, veio um irmão lá dos Estados Unidos e ele orou por cura. Quando a pessoa fala por você assim, para você, eu sou paralítico, eu não consigo andar. Quando você vai orar, aonde que você impõe as mãos? Na parte que não funciona, é assim ou não é? Porque você vai dar uma ordem de comando à área que não funciona para que ela receba vida. Então a oração da cura, da restauração é sempre assim. Nós olhamos para o que não está funcionando e declaramos: perna, funcione agora. Ossos se conectem, nervos, tendões, músculos, e fique de pé, porque a ordem de comando meu amor, coisa linda. A ordem de comando é para o que está morto. Quando você precisa que uma porta se abra e a porta está fechada, você não fala portas abertas. Não, você ora o quê? Eu declaro agora para que todas as portas fechadas se abrem. Eu declaro agora para aquelas áreas que estão mortas, vivam. É assim que nós oramos. Só que Jesus aqui, Pedro e João aqui, ele não orou por aquilo que estava faltando. Ele falou: estende a sua mão e me entrega. Por que ele pediu a mão? Porque a mão funcionava. E esse milagre é diferente. O milagre aqui não vai acontecer a partir do que não tem. O milagre aqui vai começar a funcionar onde funciona. O que é que você tem? Uma mão que funciona, então o teu milagre não vai vir do pé que não funciona, vai vir da mão que funciona. Se é o que você tem, é o que eu vou usar para fazer o milagre. Então, levanta e anda, porque às vezes Deus pode te restaurar a partir daquilo que não funciona, mas às vezes Ele vai falar: é isso que você tem, é essa mão que ainda funciona, então eu vou usar o que ainda te resta, para poder restaurar o que te falta. E Deus manda te dizer nessa manhã: Deus, Ele não vai trazer coisas de fora para você, não vai ser a partir daquilo que não existe, não. O que é que você tem? São 5 pães e 2 peixes. O que é que você tem? É uma pequena empresa. O que é que você tem? É um pequeno contrato. O que é que você tem? É um casamento desestruturado. O que é que você tem? Filhos que ainda estão perdidos, mas Deus manda te dizer: vai ser a partir do que você tem que você vai ver multiplicação, que você vai ver milagre, que você vai ver coisas grandes acontecerem. Se você crê nisso aqui nessa manhã, dá um brado de vitória ao Senhor. Dá um salto dessa cadeira aí, irmão. Aleluia. Milagres. Você pode levantar as mãos e declarar: Deus está mandando, Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa será maior que a filho não desista de
Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Deus hoje manda te perguntar o que é que você tem. E Deus manda te dizer, seja grato. O que é que você tem? Seja grato. Coloca nas mãos dele e agradece. Agradece porque existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu vou acabar esse culto diferente hoje. Nós não vamos cantar uma música de pressão hoje. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você fizesse essa oração que nós vamos cantar agora. Porque eu tenho certeza que a tua gratidão agora vai rasgar os céus na tua direção. Mas não seja grato apenas da boca para fora, seja de fato grato. Seja contente. Contente com o seu momento. Contente com as faltas. Seja grato ao Senhor. Porque nessa manhã a tua gratidão vai trazer multiplicação sobre a sua vida. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Quero orar por você. Talvez você entrou aqui hoje e você precisava tanto dessa palavra. Existe uma satisfação do céu para se manifestar sobre a tua vida. Aleluia. E talvez você entrou aqui hoje com teu coração frio, desestabilizado, afastado daquilo que é o teu propósito. E desde que você entrou aqui, Deus tem te relembrado de algumas coisas, palavras que você recebeu. Mas uma das principais é que Deus ainda conta com você. E Ele te diz: eu estou no controle de todas as coisas. Então, se você entrou aqui hoje e não sabia do que iria acontecer, mas hoje você entende que é necessário recomeçar, recalcular algumas rotas, discernir a forma, a postura, discernir
como caminhar, como agir. Entender que a gratidão é o melhor lugar e que Deus vai usar aquilo que eu tenho. Então, se você está aqui nessa manhã e gostaria de recomeçar, gostaria de voltar a viver um relacionamento íntimo com o Senhor. Talvez há tanto tempo você não congrega como hoje, você não ouve a palavra como você ouviu hoje. Você sabe que Deus está falando com você. E o que eu digo para você agora é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Eu sempre vou usar esse texto: entrega e confia. Pastor, não tenho muita coisa. Entrega a tua vida. Você é o mais importante para o céu. Eu vou contar até 3. Você que nessa manhã gostaria de entregar sua vida a Jesus e dizer: Jesus, entra aqui e governa. Me ajuda, sem o Senhor não vou conseguir. Se você precisa retornar para esse lugar onde teu coração vai ser aquecido de novo, o lugar do relacionamento, da intimidade, eu preciso orar agora por você. Mas eu preciso que você seja ousado para dizer: eu quero um novo tempo, uma nova estação para a minha vida. Eu quero viver um novo tempo, eu quero aprender a viver de uma forma grata, de uma forma contente. Se você está aqui nessa manhã, quando eu disser 3, você vai levantar as suas mãos e eu vou orar por você. Eu sei que essa palavra não foi uma das mais evangelísticas, mas eu sei que Deus alcançou corações aqui. No 3, 1, 2, 3. Existe alguém aqui hoje que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Uma pessoa ali, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Existe alguém aqui que gostaria de dizer: eu quero viver um novo tempo, uma nova estação. Eu preciso de Jesus. Se você puder ser ousado mais um pouco, vir aqui à frente, deixa eu orar por você. Vem cá, vem. Traz ela aí, traz. Existe mais alguém? Existe mais alguém que gostaria de voltar para esse lugar? Voltar para esse ambiente. Aleluia. Seja ousado, não é hora de ter vergonha, não é hora de ter medo. Se existe mais alguém, se não existe, levante suas mãos para cá. Eita, minha baiana, se eu te falar de onde que é essa mulher, tu não acredita, Beto. Ubatã, Bahia. Tem 3 meses que está aqui no Rio. Veio de lá de Ubatã, da minha terra, no interior da Bahia. Nos encontramos essa semana aqui na igreja. Foi uma história tão linda. A minha avó era amiga, ela era da sua tia. A tia dela com 89 anos, a minha avó com 92 no telefone falando: meu Deus, Dida, você, Dida. Eu falava: gente, que loucura. E hoje ela está aqui para viver essa nova estação com o Senhor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, te damos graças porque sabemos que o Senhor é bom. Obrigado. Obrigado porque tem tanto para o Senhor fazer. Mas nós não viemos aqui hoje só para te pedir para multiplicar. Nós viemos aqui hoje para te dizer: somos gratos ao Senhor. Somos gratos por cada vida que se rende. Somos gratos por cada pessoa que entra aqui para receber a palavra. Somos gratos porque o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. Nós somos gratos porque o Senhor é bom. Nós somos gratos porque tudo está no controle das suas mãos. Nós te agradecemos porque nós temos o suficiente para viver, para te exaltar, para te honrar, para te engrandecer. E nessa manhã, Deus, rasgamos os nossos corações para te dizer obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado porque nós não somos dignos. Obrigado porque não merecemos, mas por amor o Senhor tem feito abundantemente, além daquilo que podemos pensar. Te agradecemos, Pai. Obrigado por tua filha. Abençoamos ela nessa manhã. E como igreja te celebramos, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque nada se compara a uma vida rendida aos seus pés.
Te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é bom. Te exaltamos nessa manhã, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Obrigado, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém e dá um brado de vitória aí ao Senhor. Aleluia! Estenda suas mãos assim. Que a graça do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito esteja sobre sua vida, não só hoje, mas todo o sempre. Que você viva uma semana de milagres. E lembre-se, seja grato com o que você tem. Deus vai usar o que funciona para trazer uma grande multiplicação sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seus negócios, sobre sua empresa. Se prepara para viver um final de ano extraordinário. Eu te abençoo. Vai na paz. Hoje, 18 horas, estaremos aqui. Terça profética, sábado, aniversário da Recomeçar. Bora lá, eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia.